Fala, investidor e investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o White Label, que é uma prática muito comum no mercado, tanto em empresas listadas em bolsa quanto em empresas não listadas, que pouca gente conhece. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Pessoal, então o que nós vamos ver hoje? O conceito de White Label, vou dar alguns exemplos, por que as empresas fazem isso e a importância de entender o modelo de negócios da empresa para você não levar fumo, beleza? Então vamos dar uma olhada no que é o conceito do White Label. Então a sigla OEM, fabricante original do equipamento, e o conceito é simples, uma empresa produz um produto ou componente que outra empresa, por sua vez, compra e rebrandia, ou seja, coloca a sua marca em cima, o seu logo em cima, vendendo como se fosse seu. O cliente final só enxerga a marca do revendedor e não a do fabricante. Então, alguns exemplos, né? Aqui no Brasil ficou famosa recentemente uma polêmica envolvendo uma empresa de artigos para casa de luxo que comprava produtos da China por um preço bem baratinho. Depois, o produto chegava aqui no porto, eles abriam as caixas, colavam as etiquetas e vendiam para o cliente final por um preço maior, tá? E aí deu uma polêmica que os consumidores acabaram descobrindo, foi um rolo danado. Mas isso é muito comum no mercado, sobretudo no mercado de eletrodomésticos, tá, pessoal? Provavelmente todos os seus eletrodomésticos que você tem na sua casa, independente da marca, são provenientes de white label. Então aqui eu dou um exemplo de uma air fryer que você conseguiria comprar ela por $30 e aqui no Brasil é R$ 1.000 com o carimbo da empresa local. Isso é comum, acontece no mundo inteiro, então isso a gente precisa entender e eu vou dar alguns exemplos aqui para nós, né? Então, o que o investidor pequeno cotista ele precisa se atentar? A fábrica por trás da marca, então o valor da empresa que vende está em seu design, marca, marketing e rede de distribuição, beleza? E o valor da OEM está na produção e na engenharia. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui. O que vale mais como valor? Valor, pessoal. Vale mais o design, a marca, o marketing, a rede de distribuição? Ou vale a produção e a engenharia? O que tem mais valor? Comenta aí abaixo que eu quero saber, beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos. Eu estou colocando aqui as lojas Renner, que apesar dela possuir sim uma equipe de design e produz algumas roupas, grande parte são produtos white label vindo de fabricantes menores nacionais ou asiáticos, tá? E aí eu também cito aqui o caso da Intelbras, que a Intelbras também tem uma equipe de desenvolvimento e pesquisa, porém, maioria dos produtos vendidos pela Intelbras, como roteadores, câmeras e outros equipamentos, são vindos de white labels, OEMs, na Ásia, na China, beleza? E por fim, eu cito aqui então o caso da VEG, que a VEG foi na contramão dessa tendência de white label. Claro, nós temos muitos produtos com marca VEG que são de fornecedores chineses, como um exemplo da Huawei, tá? A VEG tem uma parceria com a Huawei, chega muito produto Huawei na VEG e a VEG simplesmente coloca lá o logo da VEG em cima do produto que originalmente era da Huawei. Mas a VEG, ela investiu em P&D, em pesquisa e tecnologia. Então, a VEG hoje, ela produz valor ao cotista, ela produz valor aos donos da empresa. Ela foi na contramão das empresas que só atuam especificamente com uma política de OEM White Label. Então, a VEG hoje ela construiu um nome tão forte e confiável em motores e equipamentos elétricos que grandes indústrias globais compram produtos da VEG. Dentre elas, pessoal, para quem não sabe, a NASA, a própria Tesla nos Estados Unidos compra produto da VEG, tá? Para instalar em suas próprias máquinas e sistemas. Então a VEG se tornou a marca que o cliente final busca. Pessoal, eu tenho um pouco mais de conhecimento no setor de bens industriais de elétrica e a VEG ela concorre com grandes empresas mundiais como a ABB e a Schneider, que são empresas alemãs, tá? A VEG ela é uma referência no setor
de equipamentos elétricos para a indústria, né? Então, o que a gente precisa entender dos riscos envolvidos? E daqui a pouquinho a gente vai ver uma comparação entre a WEG e a Intelbras para você entender o que eu estou falando. Então, a empresa que apenas faz white label, ela corre o risco na cadeia de suprimentos. Que risco é esse? Vamos imaginar que o distribuidor dela lá na China mude algum componente, mude alguma coisa, e por ser um produto que tenha pouco diferencial competitivo, porque é só uma questão de preço, então veja, você vira e fala assim, ô chinês, eu quero comprar 10 mil air fryers, qual é o preço unitário que você me faz? Ah, meu preço é tal. Aí chega um outro cara do Brasil e fala, não, eu quero comprar 100 mil air fryers, qual é o preço unitário? Então, o diferencial, ele é pouco competitivo, porque os produtos são iguais, não tem diferencial de um produto para o outro. E isso acaba entrando a empresa, então, numa guerra de preços e fazendo as margens diminuírem, né? Então você vai acabar tendo que ter uma economia de escala aqui para poder ganhar dinheiro, que é o que a maioria dos varejistas no Brasil acaba trabalhando. Se você pegar, por exemplo, uma Havan, uma Casas Bahia, esses caras têm margens de lucro muito pequenas. Então o cara tem margem de lucro assim, 1, 2, 3, 4, 5% de margem de lucro em cima do produto, porque é uma guerra de preços, não tem diferencial competitivo entre um produto e outro, e pouco importa para o consumidor, no final das contas ele quer sempre o mais barato. Então, a ideia que eu dou aqui para vocês seria então focar em empresas que geram valor, criam produtos e serviços próprios e investem pesados em P&D. Então a gente vai olhar agora o comparativo entre a Intelbras e a WEG para a gente basear então os conceitos explicados aqui na parte 1 do vídeo. Então, eu já estou aqui no Investidor 10 fazendo uma comparação de rentabilidade entre a WEG e a Intelbras. Eu entendo que alguns inscritos podem falar, ah, mas as empresas não são 100% comparáveis, você deveria comparar com a Schultz, por exemplo, tá? Sim, verdade, deveria comparar em si com a Schultz, mas eu quero mostrar para vocês, nesse caso, a diferença entre uma empresa que investe em P&D próprio e uma empresa que vai seguindo apenas o white label, vai seguindo apenas o que vem na moda, as tecnologias que são trazidas de fora do Brasil. Então note, a WEG ela está ganhando do CDI, já tem aí bastante tempo. Se você jogar o horizonte de 10 anos, então, nossa, dá de lavada no CDI, certo? E a Intelbras, ela vem patinando nos últimos 5 anos, perdendo para o CDI. Perdendo para o CDI. E aí, se a gente olhar aqui, então, a evolução das receitas, ambas as empresas estão ganhando dinheiro. Sim, verdade. Mas note, a evolução do lucro da Intelbras, ela diminui. Por quê? Como os produtos que a Intelbras vende não possuem diferencial competitivo pelo fato daquelas informações que eu disse no começo do vídeo, eles não conseguem aumentar a margem de lucro deles. Porque se você está numa guerra de preços, o consumidor ele vai olhar e falar assim, pô, mas a câmera da Intelbras aumentou em R$ 20. Ah, não, eu vou comprar essa outra câmera Xing Ling aqui, entendeu? Então eles acabam tendo esse problema de margem de lucro, porque eles estão no mercado de guerra de preços. Veja, a WEG já não. A WEG ela já está no mercado de valor. Então não importa o preço praticado pela WEG. O que importa é o valor que a WEG tem entregado frente aos seus pares internacionais. Então é muito importante essa distinção que a gente tem que fazer. Primeiro, a Intelbras compra em dólar, vende em real. A WEG produz em real e vende em dólar, né? Então essa é a grande distinção. Aqui o câmbio também tem um fator muito importante na hora de você olhar o lucro entre uma empresa e outra, tá? Então é muito, muito importante. E aí você vê também, então, que como a WEG é uma empresa muito boa, o pessoal do mercado, então, aceita pagar múltiplos elevados. Então eles aceitam pagar esses múltiplos altos, porque a WEG possui aí um crescimento tanto de receita, quanto de margem, quanto de ROIC, né? Ela possui um valor muito alto que ela entrega anualmente aos acionistas, e não é à toa que a WEG é a maior formadora de milionários da história do Brasil, né? E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal.
Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.